Olá, pessoas, paz e luz. O materialismo é uma hipótese que nega os pressupostos espiritualistas, mas o contrário não é verdadeiro. Quanto ao ser humano, ao corpo humano, a ciência materialista estuda os seus órgãos, as suas funções, os tecidos, os sistemas, os sentidos físicos e tudo mais. O espiritualismo parte desse conhecimento estabelecido e avança nos fatos do espírito humano. Na Revista Espírita de 1868, na página 134, Kardec defende essa ideia dizendo o seguinte, abre aspas, deixemos, pois, o materialismo estudar as propriedades da matéria. Esse estudo é indispensável e o será tanto de fato que o espiritualismo não terá mais do que completar o seu trabalho naquilo que lhe concerne. Aceitemos as suas descobertas e não nos aquietemos com suas conclusões absolutas, porque sua insuficiência para tudo resolver, estando demonstrada as necessidades de uma lógica rigorosa, conduzirão forçosamente à espiritualidade. Fecha aspas. O estabelecimento de uma ciência do homem espiritualista na França não ocorreu subitamente do nada. O conhecimento científico parte sempre de uma tradição progressivamente avançando e evoluindo em seus conceitos e mudando paradigmas. E foi exatamente por um processo de mudança de paradigma que a ciência do homem evoluiu de um corpo que pensa e sente para uma alma que pensa, usando o corpo como seu instrumento. Bonito isso, não é? E esse avanço do materialismo para a ciência espiritualista teve início quando um filósofo e materialista francês chamado Marie-François Pierre Gaultier de Biran, mais conhecido como Manet de Biran, chocou os materialistas propondo uma psicologia humana quanto à produção do conhecimento aos fundamentos da moral. A psicologia de Biran foi precursora, criando uma base conceitual e essencial para o surgimento do espiritismo como nós conhecemos hoje, porquanto elevou o debate da alma para o nível científico, o único ambiente, aliás, na qual a doutrina espírita poderia se estabelecer. Kardec inseriu a ciência espírita dentro dos estudos psicológicos espiritualistas do seu tempo, porque, para a psicologia espiritualista do começo do século XIX, todas as ideias elaboradas dos séculos anteriores convergiram para uma só síntese. Atualmente, porém, essa origem das ideias espíritas é grandemente desconhecida por parte dos espíritas brasileiros e do mundo afora. Por isso, reafirmam as pesquisas de Paulo Henrique que, para compreender o espiritismo em seu sentido original, é preciso antes conhecer o cenário cultural do seu surgimento, ou seja, voltar aos tempos de quando Kardec ou quando o professor Rivail chegou a Paris. O engano está em imaginar que Allan Kardec foi desenvolvendo seus conceitos fundamentais tomando como base uma alma abstrata da filosofia ou uma definição a partir dos devaneios de uma teologia. Nada mais fora da realidade. Kardec, aliás, não foi pioneiro da definição do ser humano como sendo uma alma encarnada, porque isso foi um conceito desenvolvido por Manet de Biran ao fundamentar cientificamente os fenômenos psicológicos. Mas coube ao professor Rivail desvendar ao mundo as consequências morais de se reconhecer o espírito como sendo alma desencarnada, por meio das observações dos fenômenos espíritas que nós estamos estudando ao longo desses programas. Por isso é equivocado derivar a ciência espírita diretamente de outras formas de conhecimento, como sistemas filosóficos clássicos ou como uma teoria milenar, como tem sido imaginado nos estudos do espiritismo desde o século XIX até os dias atuais. A partir desse equívoco, ocorreu algo ainda mais nefasto, pois essa visão acabou por adulterar a prática espírita no Brasil, congelando seus pressupostos transformadores, pois que se acabou adotando Kardec como uma obra de revelação metafísica extraordinária, e não como um cientista que buscava trazer uma nova verdade para o mundo. Sondando as profundezas da alma, Biran vai não só
fundar uma psicologia científica como dar bases adequadas para as pesquisas de Allan Kardec e para uma vida que vale a pena. De um ser passivo, faz do homem um ser duplo, livre, ativo e responsável por suas escolhas racionais, tornando essa definição a base da psicologia e da moral experimentais e, como consequência, as bases da doutrina espírita. A psicologia de Bihan foi a precursora, criando esse conceito de que nós precisamos avançar para além do que foi discutido nos tempos de Kardec. Vamos aprofundar esse tema? Nós convidamos você a pesquisar um pouco mais sobre o trabalho de Mané de Bihan, esse notável pesquisador que, assim como tantos outros, contribuíram para que o Espiritismo chegasse aos nossos dias como um consolador prometido sobre as bases da ciência espiritual que cada um de nós carrega desde que saímos das mãos do Criador. E no próximo programa, vamos mergulhar na filosofia racional de outro pesquisador chamado Victor Cousin, grande contributo dos primórdios das pesquisas espíritas de Allan Kardec, que, conforme veremos, afirmou não ter sido nada fácil esse caminho até as tendências espiritualistas fossem glorificadas, superando a incredulidade e o materialismo de sua época. Para tanto, eu convido você a estar conosco no próximo programa. Até lá, paz e luz.